Ok, meus amigos, retornando aí a nossa aula da Lei Geral de Proteção de Dados, agora a gente vai para o capítulo 2. Só fazendo uma pequena ajuda à memória do que nós acabamos de estudar no capítulo 1. O capítulo 1 é das disposições preliminares. Ali a gente trouxe toda aquela parte de conceituação, muito importante, que a gente utiliza essa parte de conceituação até o final da aula, onde não se aplica a abrangência ao alcance da lei. Bacana? Vem comigo. E agora? Agora a gente vai começar a tratar de assuntos específicos, né? Assuntos específicos, por exemplo, né? O capítulo 2, a gente vai tratar sobre o tratamento de dados pessoais, né? Professor, tratamento de dados pessoais significa dizer que esses dados pessoais estão doentes? Não, vamos lá. Primeiro, esses dados pessoais aqui, é referente o quê? A pessoa natural. Pessoa natural. Essa pessoa natural, ela é o quê? Titular. Titular desses dados, né? Ok. Professor, tratamento, né? E aí, professor? O tratamento, a gente já viu lá atrás, o que trata? É o quê? É o gerenciamento, a operação, a produção dessas informações da pessoa natural. Vou ler aqui para vocês, tratamento. Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, ou seja, toda e qualquer forma de utilização desses dados pessoais do titular. Bacana, bacana. Então a gente vai tratar o quê? Dados pessoais, né? Neste capítulo de dados pessoais, a primeira seção, ele vai falar o seguinte, requisitos para o tratamento de dados pessoais. Professor, requisitos para o tratamento, ou seja, as empresas, as pessoas físicas e jurídicas que têm você no seu banco de dados, para tratar, ou seja, para utilizar esses dados, deverá atender uma série de requisitos, né? O principal requisito para o tratamento de dados pessoais é o quê? O consentimento do titular. Tá? Ok, bacana, a gente vai estudar agora. E aí, professor, capítulo grande? Capítulo grande, por quê? Nós vamos ter aqui a seção 2, né? A seção 2, ele vai trazer o quê? Então, a seção 1, ele dividiu, né, dados impessoais em 4 situações. Primeiro, tratamento de dados pessoais. Segundo, né, dados, olha aí, pessoais, pessoais sensíveis, né? Sensíveis. Perdão aqui, gente. Sensíveis, né? Aí, dados pessoais sensíveis, né? Professor, dados pessoais sensíveis são dados especiais, tipo cor, sexo, raça, né? Dados em relação à saúde e assim por diante, né? O terceiro, né? Ele vai trazer o legislador os dados pessoais, o quê? De crianças e adolescentes. Né? E finalmente, na seção última, né, é o término, né? É o término. Como assim, professor? Aquela pessoa ali natural, ele disponibilizou as informações para uma empresa por uma finalidade comercial, por exemplo. A finalidade comercial, ela se extinguiu. E aí, pessoal, aí ao término dessa informação. Então a gente vai estudar esses dados aqui. Muito importante, tá? Eu considero esse capítulo 2 aqui um dos capítulos mais importantes, porque ele vai trazer um regramento aí muito especial, principalmente para as empresas, né? Professor, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Lei Geral, então, quer proteger o quê? As nossas informações. A ideia, a concepção, os motivos por que o legislador fez necessário a edição dessa lei, né? O que acontecia? É muito comum, né? Você vai em qualquer comércio, você faz o seu cadastro. Hoje tudo você tem que fazer o cadastro, caso do sistema de informatização. O cadastro é um dos principais ativos das organizações, né? Você vai lá, utiliza o seu cadastro, está lá no banco de dados, telefone, WhatsApp, preferências de consumo e assim por diante. E aquela base de dados vira o quê? Um ativo. E esse ativo ele comercializa. Então existia o quê? Muito comércio aí de quê? De fornecimento de banco de dados, né? Então vem comigo, né? Primeiro, né? Então agora a gente vai tratar o quê? Dados pessoais, né? Como um todo. Vamos lá.
o tratamento de dados pessoais, ou seja, a utilização desses dados pessoais, somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, né? Olha só, então o legislador aqui ele já mandou, somente poderá ser realizado. Olha a situação, somente poderá ser realizado. Quais os requisitos que as pessoas físicas e jurídicas deverão adotar para utilizar essas informações? Primeira delas, está aqui, uma das mais importantes de todas, né? Mediante o fornecimento do consentimento pelo titular. O consentimento, inclusive, o próximo artigo, que é o artigo 8º, o legislador criou aí um artigo só para tratar do consentimento, né? O que é o consentimento? Eu autorizo aquela pessoa que cadastrou, ele de forma expressa, né, e específica autoriza determinada organização utilizar esses bancos de dados aí por uma determinada finalidade. Pronto, é o consentimento. Isso aqui é questão de prova, gente. Isso aqui é um dos pontos mais importantes dessa parte da aula, né? Vamos lá, de novo, reforçar, martelar na sua cabeça para que você acerte, né? Requisitos para o tratamento de dados pessoais. Primeira informação é o quê? É o consentimento do titular. Ele aceita, né? Não, eu quero receber informações da sua empresa. Tá? Você pode utilizar o meu cadastro para pesquisa. Você pode utilizar o meu cadastro para compartilhar com as demais empresas do grupo. Pronto, o consentimento. Tá? Isso é importante, né? Segundo, né? O segundo não depende de consentimento. Professor, por que não depende de consentimento? Porque a lei, né? A lei, para cumprimento de obrigação legal. Aí, a lei, tá? A lei diz, tá? A lei diz que o banco, por exemplo, tem que encaminhar os seus dados para o Banco Central todo dia tal do ano. Ou seja, então aquela empresa, a pessoa jurídica, no caso concreto que eu estou explicando para vocês, ela é obrigada. Então, professor, eu não autorizo o banco encaminhar para o Banco Central. Não depende da sua vontade, porque o banco está o quê? Cumprindo uma obrigação em lei. Então, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, né? O Banco Central aqui é o controlador, aliás, é o regulador, né? Então está aqui para vocês. Professor, outra informação, né? Você faz um seguro, né? A SUSEP, que é a superintendente, ela obriga todas as seguradoras, que é o controlador. Quem que é o controlador? Aquele que tem gestão e decisão sobre a informação, encaminhar sempre lá os dados da apólice de seguro para a SUSEP. Pronto. Então o segundo, né? Segunda autorização para utilizar é para o cumprimento aqui de obrigação legal, tá? Ou regulatória. Professor, por que o legislador fez isso aqui? Senão o cara ia dar muito desperto, né, cara? Ainda mais no Brasil, né? O cara vai lá, um grande fraudador de licitação, um grande fraudador aí como é que fala lá? Lavagem de dinheiro, né? E aí, o cara chega lá no banco, eu não autorizo você a compartilhar as minhas informações com o poder público aí, com polícia, não pode, né? Isso aí ia dar muito, então é isso aí, então obrigação. Então, quando tiver em lei, né, o cara é obrigado a passar suas informações, ok? Outra possibilidade, né? Agora aqui para o setor público, né? A setor público, claro, né? Vamos lá. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei e regulamentos e respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observado as disposições do capítulo 4, né? Professor, o que traz o capítulo 4? O capítulo 4 vai ser o seguinte, as regras de tratamento pelo poder público. Esse capítulo, que é o capítulo 2, ele trata de quê? Tratamento de dados pessoais. Olha a estrutura da lei, né? Capítulo 1, estudamos o quê? Disposições gerais, né? Preliminares. Capítulo 2, como é que pode ser utilizado os dados pessoais. Isso aqui. E agora, professor? Agora o poder público, né? Como é que o poder público vai estar no capítulo 4, nessa informação aqui, né? Então, para a própria administração pública, para a execução das políticas públicas, né? Professor, como assim, professor, né? Então tem lá a Secretaria vamos colocar lá a Secretaria de Habitação com a Secretaria de Assistência Social, são duas secretarias, né? As duas têm bases de dados, né? Ele tem lá um programa comum às duas secretarias, que é o quê? Minha Casa Minha Vida. Então, neste caso, para a execução de políticas públicas, é permitido o compartilhamento, a utilização, o tratamento dos dados pessoais, né?
Quarta hipótese de utilização dos dados pessoais, né? Para a realização de estudos. Olha aí, por órgão de pesquisa, por exemplo, IBGE, bingo, garantida sempre que é possível, olha aí, garantida sempre que é possível a anonimização dos dados pessoais. Então, esses órgãos de pesquisa, né, estão autorizados, né, a utilizar os dados pessoais. Aí ele vem, sempre que é possível. Então, toda vez que for possível você deixar anônima lá quem que é o titular daquele dado, né, ele tem a obrigação de fazer. Bacana, ótimo, vem comigo. Número 5, quando necessário para a execução de contrato de procedimento preliminares relacionado a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados, né? Então aí é para execução de contrato, né? Tem um contrato que assinou o contrato e tem algumas pesquisas relacionadas aí para a celebração do contrato. Então, neste caso aqui, é autorizado, né? Tranquilo. Item 6, né? O que diz o item 6? A justiça, né? Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo, arbitral. Esse último nos termos da lei arbitral, que é a lei 9.307 de 96, né? Lei da arbitragem, né? Professor, para o exercício regular de direitos, sim. Né? O que acontece, né? Uma empresa, tá, está processando um cliente que não pagou, né, ela pode, claro que pode recorrer à justiça, pronto. E aí, esse processo de cobrança de dívida é um processo protegido por sigilo judicial? Não. Então as informações são públicas. Então, neste caso, né, poderá aí ser tratadas as informações publicadas, assim por diante. Administrativo no âmbito da própria administração e o arbitral aí é um rito mais reduzido, né? E caro, né? 7, né? Para a proteção da vida, né? Ou incolumidade física do titular ou de terceiro, né? Esse caso aqui é muito interessante, ó, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, né? Por exemplo, esse caso aqui aconteceu aí recentemente, mas faz aí uns poucos dias antes dessa aula. O que aconteceu? O cara tem uma BMW, tá? Tem um cara, uma BMW. Para quem não sabe, a BMW tem aí um sistema de monitoramento de GPS de todos os seus veículos, que fica lá na Alemanha, né? Lá em Munique, né? O QG dos caras ficam lá, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, né? O cara foi sequestrado. Ele foi sequestrado e teve alguém da família que viu o cara sendo sequestrado, né? E aí o seguinte, a família, sabendo que esse cara tem uma BMW, claro, né? Entrou em contato com a concessionária daqui e aqui conseguiu acessar os dados pessoais dele lá na BMW. É permitido? É. Por quê? Porque neste caso, né, qual que era o direito em jogo? O direito principal era a vida, era a liberdade, né? Olha aí, então neste caso, né, houve o que? A BMW compartilhou aquelas informações, né, para o setor público, aí, para os familiares, né, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, né? Professor, e aí? Qual que foi o final? Cara, deu certo, certinho. O cara aí entrou, chamou a polícia, né? Foi a polícia civil, a polícia militar, né? Com localizou o carro, chegou lá, pronto, resgatou com vida o sujeito lá, graças a Deus, né? Há um caso concreto aqui, o item 7, né? Item 8, né? Para a tutela. O que é tutela? Para a proteção, né? Proteção da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, de serviço de saúde ou autoridade sanitária, né? Olha aí, ó, para a tutela da saúde, para a proteção da saúde, né? O que acontece, né? O cara, ele sofreu um acidente. Ponto, tá lá, né? Ele vai para o pronto-socorro. Esse cara já tem um histórico, né? Em outro hospital, no médico lá, não sei especificamente. Então, neste caso, é permitido para a proteção da vida dessa pessoa ir lá buscar lá as informações pessoais de saúde, né? Que inclusive é um dado sensível, né? Um dado sensível para onde? Lá no outro. Então, para quê? Para a tutela, para a proteção da saúde, né? Por exemplo, né? Ok, né? Tá aí, né? Ótimo, né? Vamos lá. Mais 2 rolos aqui, né? Quando necessário, para atender os interesses legítimos do controlador, né? Então, assim, eu sou controlador. O que é o controlador? Aquele que tem decisão sobre o banco de dados, né? Ou terceiro, né? Então, eu estou
que acontece? Eu vou precisar daquela informação para processar o cliente. Pronto, né? Por quê? Porque aconteceu alguma coisa. Tudo bem, pode, claro que pode, né? Exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de dados pessoais. Bacana, né? Então tá aí. E finalmente, um dispositivo aí muito bom, né? Muito legal, que é aqui o 10. Olha aí. Então pode utilizar os dados pessoais no seguinte caso: para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Para a proteção do crédito, o cara que leu no automático, ele não percebeu o conteúdo que está escrito ali, que está por trás disso, né? Você vai lá, compra numa empresa, num boletozinho, no chequinho, não interessa, não pagou. Os seus dados não estão no banco de dados da empresa? Sim. Então, para proteger o crédito, né, tá, que é uma coisa maior do que o controlador e o titular do negócio, a empresa ela pode utilizar os dados dela, esses dados do banco de dados, e inscrever o cara no Serasa, no SPC e assim por diante. Então, é para proteger o crédito. Então, tá aí. Nesse caso, pode, né? Que protege o crédito, né? Por quê? Professor, se não tiver essa proteção de crédito, vai acabar com o crédito. Todas as operações vão passar a ser à vista, né? Ok, vamos lá. Parágrafo 3º. O tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, tá, deve ser considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a sua disponibilização. Então tá aí, tá? Então quando ele for público, por exemplo, o Serasa, ele é público, ele está lá, né? Tem que considerar a finalidade. Qual que é a finalidade? A proteção do crédito, a boa-fé. Realmente o cara deve estar lá, né? Não é nada pessoal, né? E o interesse público, qual que é o interesse público? A proteção do crédito em geral, né? Pronto, né? Que justificaram a sua disponibilidade. Bacana, ok, vamos lá. Parágrafo 4º, né? Parágrafo 4º aqui. É dispensada. O que é dispensada, né? Não é necessária. O que? A exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Gente, então é dispensado o consentimento, né? O consentimento a gente viu que é o inciso 1, né? O inciso 1 é o que? Para ter que ter o consentimento expresso, né? Tá lá. Quando, professor, que tem lá dados tornados manifestamente públicos pelo titular, né? Vou dar um exemplo de concurso, né? Quando você faz o concurso público, por exemplo, né? Tá? E quando você for aprovado, você sabe que nós temos que publicar no Diário Oficial o listão dos aprovados e dos reprovados, não é isso? Então, neste caso aí, gente, é o quê? Uma informação manifestamente pública. Então, não precisa de consentimento, né? Você já pensou o cara vai lá uma lista de 100 aprovados e buscar um a um um consentimento? Não vai rodar, né? Não vai dar certo. Ok, vamos lá. 5. O controlador que obteve o consentimento referido no inciso 1 do caput desse artigo, que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses que dispensa de consentimento previstas nessa lei, né? Então a gente vai ver as hipóteses de dispensa, né? Então o que está colocando aqui? O cara teve sim, né? O consentimento referido no item 1, tudo bem, né? Aí o seguinte, né? Aí ele quer compartilhar o dado com uma outra empresa. Então, neste caso, ele vai ter que ter um outro consentimento específico, né? Ok, vamos lá. Parágrafo 6º, né? A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta lei. Ok, especialmente a da observância dos princípios gerais e a garantia dos direitos do titular. Então tá aí, uma coisa interessante é isso aí, né? Nós vimos aí que nós temos aí vários casos de dispensa do consentimento. E aí, professor, dispensou o consentimento, ele vai ter que abandonar os princípios? Não, não pode abandonar os princípios, né? E principalmente os direitos do titular. Professor, direitos do titular é o quê? O próximo capítulo, capítulo 3º, especialmente em destaque o artigo 18, né? Parágrafo 7º, vem comigo. O tratamento posterior dos dados pessoais, né? Então, o que é isso? Posterior, você tem os dados, ele foi tratado, ou atingiu a finalidade, agora depois, né? A que se refere os parágrafos 3º e 4º deste artigo, poderá ser realizado
para novas finalidades, desde que observados propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos dos princípios previstos nessa lei, né? Professor, como assim posterior, né? Você comprou um carro, bacana, houve o quê? Uma relação comercial, comprou, bacana, emitiu a nota, seu, né? Tratamentos posteriores, garantia, né? Revisão. Né? Então, claro, é o quê? É um direito legítimo. Esse aí que se enquadra aí no parágrafo anterior. Pronto, bingo. Tá? E agora, artigo 8º. Tá? Gente, tratamento de dados pessoais. Tá? Você tem que saber duas coisas. Primeiro, regra geral. Tá? Em regra geral, necessita do consentimento. E nós vimos ali várias outras hipóteses que não necessitam de consentimento. Um deles, né? A inscrição para a proteção do crédito, né? Tá lá, Serasa, SPC, então não precisa, tá lá, né? E agora, professor, agora, essa palavra consentimento, cara, é uma das coisas mais importantes que tem, né? Mais importantes que tem ali na lei de proteção, né? Professor, mas qual que é a essência dessa lei, cara? Ó, eu vou falar um palavrão aqui, eu não sou de falar palavrão, vocês já sabem disso, né? Mas desculpa aí, vou te falar. É o tal da encheção de saco de telefonema que você recebe toda hora, né? Então, o que acontece, gente, esse negócio? Então, ele fala o seguinte, agora, para usar, né, essa informação aí, você vai ter que consentir, né? E você ainda pode, inclusive, né, cara, descadastrar o seu número para receber esses telemarketing. Artigo 8º. O consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito, tá? Ou por outro meio que demonstre manifestação de vontade de titular, né? Professor, como assim por escrito? Escrito bacana, né? Tá lá, né? Outro meio, né? Então ele coloca lá uma caixinha para o cara clicar, né? Ele clica ali e fala assim, não, eu realmente autorizo a utilização do meu banco de dados, estou consentindo com uma prática da empresa. Pronto, né? Então tá aí, né? Ok, né? Ou seja, mas o consentimento, o mais importante, o que o legislador quis aqui no artigo 8º? Ele quis o quê? Deixar expresso, né? Não deixar dúvidas na qual ele deseja o quê? O consentimento, a vontade do titular. Bacana, né? Parágrafo 1º. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, ok, né? Esse deverá constar na cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Tá? Então você tem um contrato. Tá? Você vai ter um contrato de compra e venda ou prestação de serviços, né? Então vai ter que ter agora, ó, mexendo aqui em contratos, né? Uma cláusula chamada cláusula de consentimento, né? Específica e clara ali para muito legal, né? Cláusula de consentimento. Ok. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto na lei, né? Vamos lá, isso aqui vai dar demanda judicial? Com certeza. Então o cara fala, não, você está usando meu banco de dados, meus dados pessoais, eu não consenti com isso, né? Aí a empresa fala, não, você consentiu sim. Quem que tem o dever de provar? O ônus da prova, a obrigação da prova? Claro, o legislador aqui, seguindo até uma corrente aqui do CDC, ele foi o quê? Ele passou para quem? O consentimento aqui é por parte do controlador. O que é o controlador? Que tem decisões sobre o banco de dados, né? Vamos lá. Parágrafo 3º. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento, né? Ou seja, se tiver qualquer coisa aí que venha prejudicar o vício do consentimento, ele é nulo, né? Ele é invalidado, né? O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, né? As autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas, né? Professor, como assim, professor, né? Olha só, estou falando do consentimento, da autorização, olha a importância que o legislador, isso é a evolução do direito, né? Então ele fala o seguinte, olha, tem que ser o quê? Sempre finalidades específicas. Se for genéricas, não vale. Professor, eu quero exemplo de genérica, né? Então você coloca lá no contrato de prestação de serviços, né? Cláusula do consentimento, né? Fica permitida à contratante a utilização ampla e restrita dos dados ora coletados. O quê? Essa informação ela é o quê? Ela é genérica. Ela é o quê? Ela é nula, essa cláusula do contrato, né? Professor,
Vamos lá. Uma cláusula específica. Fica consentida, gera o consentimento para utilização de informações sobre o concurso, por exemplo, é específica, né? Sobre o meu desempenho, pronto, ele é o quê? Específica, pontual. Parágrafo 5º, né? O consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Então, o consentimento ele tem que ser expresso, declarado, tá? Ele não pode ser oculto, né? Professor, e aí, cabe revogação? Cabe. Quando? A qualquer momento, tá? A qualquer momento. O professor tem que aguardar 30 dias para revogar o consentimento? Não. Mediante manifestação expressa do titular, né? Então, o titular aqui, ele vai ter que se expressar claramente, tá? Claramente aí, que ele não deseja, tá? Que ele deseja revogar, tá? Essa vontade. Por procedimento gratuito e facilitado, ratificados nos tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso 6º do artigo 18, né? Ok, né? Então, o artigo 18, ele vai ser o quê? Lá dos direitos. Então, ele pode ser revogado? Pode, tem que ser expresso, né? Vontade expressa. 6º, né? Vamos lá. Em caso de alteração de informação referida nos incisos 1, 3, 4, 3 e 4 do artigo 9º, que é o artigo anterior, é o artigo 9º que é o direito de acesso facilitado, né? O direito de acesso à informação dessa lei, o controlador deverá informar ao titular com destaque de forma específica o teor das alterações, podendo o titular, no caso em que seu consentimento é exigido, revogá-lo no caso discorde da alteração, né? Então, o que acontece? Vou ter que antecipar um pouquinho e falar do direito de acesso, né? Então é o seguinte, dado pessoal, quem que é dono? O titular, é o cara que possui essas informações. Então o artigo 9º, ele vai dar um direito, né? Qual que é o direito? Amplo acesso às suas próprias informações. Aí ele está lá, aí o controlador mudou a forma de acessar. Quando muda a forma de você acessar suas próprias informações, por exemplo, que está ali os incisos, né? O controlador, ele tem a obrigação, conforme o artigo 8º, parágrafo 6º, de informar lá o titular. Se esse não concordar, ele pode revogar, né? Ok, bacana, né? E agora o artigo 9º. O artigo 9º, a gente vai falar especificamente do quê? Do direito de acesso facilitado. Professor, e aqui, o usuário, o titular, ele vai acessar informações dos outros? Não. Ele vai acessar o quê? A sua própria informação. Tá? A sua própria informação, tá? A sua própria informação. Só para completar um pouquinho aí, acabei de lembrar aqui um dispositivo sobre consentimento, né? Pessoal, como é que você sabe que você está no banco de dados? Cara, quando você começa a receber e-mails, né? Aquele descadastrar é o quê? Aquele descadastrar é, assim, uma aplicação de revogação do direito, não quer mais receber. Então, quando ele clica ali, ele está expressamente, ele já declarou que não quer. O titular tem direito ao acesso às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio de livre acesso. Né? Então, todo mundo tem direito a amplo acesso e facilitado, informação clara, adequada, sempre disponível, né? Ostensiva aí sobre ele, né? Bacana, né? Vamos lá. Finalidade específica do tratamento, né? Então, direito ao acesso, por que você está com meus dados aqui? Qual que é a finalidade, né? Ok. 2. Forma e duração do tratamento, observados os segredos comerciais e industrial, claro, né? Se você abre o segredo comercial e industrial da empresa, né? Isso aí está cometendo até um crime, né? Identificação do controlador, informações de contato do controlador, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Né? Vamos lá, ainda em direito de acesso, nós temos aqui responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento e direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18. Né? O artigo 18 é o artigo dos direitos do titular. Bacana? Então isso aqui é o quê? O direito de acesso. Né? Então o direito de acesso, ele vai ter que todas as organizações que têm bancos de dados, né? Tanto escrito quanto digital, vai ter que obedecer essas regras. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo, né? Caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente
com transparência e de forma clara e inequívoca, né? Olha só, gente, na hipótese em que o consentimento é requerido, ou seja, a hipótese na qual o consentimento é requerido. O que é isso? A empresa solicita ao titular do dado: você consente em liberar suas informações para tal finalidade? Aí. Bingo. Então, isso aqui é até a vírgula. Na hipótese em que o consentimento é requerido, vírgula. Né? Esse o quê? Consentimento. Será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou que não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca, né? Então vamos lá, traduzindo este parágrafo primeiro, né? Então, naquele momento, a empresa solicita ao titular do banco o quê? Ele solicita ao titular do banco o consentimento. Aí ele vai fazer uma historinha, eu solicito o seu consentimento para fins aí estritamente científicos, né? Por isso. Pronto. Só que é o seguinte, né? Ele enganou o titular do direito. Quando ele engana o titular, quando os motivos que ele utiliza para obter, o consentimento são enganosos, o que vai acontecer? Olha, será considerado nulo. Então, é considerado nulo. Então, o cara aí é considerado nulo. Isso que quer dizer o parágrafo primeiro. Parágrafo segundo, vem comigo, né? Na hipótese em que o consentimento é requerido, tá? Se houver mudança na finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações. Tranquilo, né? Então aí mudou de finalidade, se o cara não concordar, ele vai revogar aí o consentimento, né? Parágrafo terceiro, vem comigo aqui. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento do produto e ou serviço para o exercício do direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados. O que é isso aqui? Isso aqui é quando tem uma prestação de serviço que realmente vai trabalhar com seus próprios dados, né? Podendo aí, inclusive aí, ter alterações dos seus dados. Então ele tem que estar expressamente ciente dessa informação e dos seus direitos, artigo 18, né? Artigo 10, vem comigo, né? Vamos lá. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, né? Então é o seguinte, lá o controlador, aquele que tem acesso, que toma decisões sobre o banco de dados, ele só pode para finalidades legítimas, né? O que é isso? Legais, né? Consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a, né? Vamos lá, se inclui, mas não se limitam a. Vamos lá. Incluam, né? Se incluem. Então é o seguinte, essa informação coletada inclui o quê? Apoio e promoção da atividade do controlador. Tá? Professor, e-mail marketing, está aqui, WhatsApp, ok, dá um bom dia, né? Boa tarde, um dia de aniversário, isso aí diz. Mas aí ele fala, mas não se limita. Quando ele coloca não se limita, ele trouxe aqui uma ideia de um rol exemplificativo, que pode ter, que é como que o controlador pode utilizar esse banco de dados, né? Ou seja, não se limita, ou seja, pode ter outras hipóteses, né? Proteção em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços e que beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele, os direitos e liberdades fundamentais nos termos desta lei. Ok, né? Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados, né? Tá? Eu vou passar rápido aqui porque não tem muita coisa para conversar, né? Vamos lá. Outro. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado no seu legítimo interesse, né? Muito repetitivo, né, gente? A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial, né?
Então aí, né? Então aqui está obrigando, né? Está dando um direito aqui para a autoridade nacional. A autoridade nacional a gente vai estudar no capítulo 9. Então ele pode solicitar ao qualquer controlador, né, um relatório de impacto à proteção de dados, né? E aí, professor? Aí nós terminamos, né, a seção 1, né? A seção 1 que é o quê? Proteção de dados pessoais. Um dos dispositivos mais importantes aqui dessa parte da aula. E agora, professor? Capítulo 2, tratamento de dados pessoais. São 4, né? 4 sessões. A primeira a gente já explicou, agora é a segunda. Agora ele vai falar tratamento de dados pessoais sensíveis. Né? Professor, já estudei isso, sim, claro, lá no capítulo 1. Vou ler para vocês aqui para uma ajuda à memória. Dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, né? Convicção religiosa, opinião política, filiação de sindicato, ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético, biométrico, né? Quando vinculado a uma pessoa natural. Então essas são as informações sensíveis, né? E aí, professor, dadas essas informações sensíveis, né, o legislador aqui deu o quê? Uma proteção especial a esse tipo de informação, chamou até de sensível, né? Professor, e aí, né? E aí o seguinte, cara, dado pessoal sensível, né? Ok, né? Então, lá, raça, se é filiado a partido político, se o cara é sindicalista, né? Para mim isso aí é só mimimi, entendeu? Agora, na minha opinião, um dado realmente sensível, né? É um dado aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, a saúde. Tá? A saúde. Vou trabalhar esse exemplo aqui nesse capítulo todo. Tá? O cara faz um tratamento de um câncer no intestino reto. Ele não quer falar para ninguém. É um direito dele? Claro. Ele quer que pegue esse banco de dados aí, espalhe essa informação para todo mundo? Claro que ele não quer. O desejo dele não é isso. Tá aí. É um dado sensível? É. Só cabe a ele. Vem comigo. Ó, saúde, tá? Então esse aqui é o caso que a gente vai trabalhar a sessão toda. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Então o seu prontuário médico do tratamento do câncer do intestino, né? Do intestino dele, lá do colo do reto lá dele, ok? Tá, isso aí, essa informação sensível, essa é. Então ele pode liberar esse seu prontuário? Pode. Quando? Em 2 hipóteses somente, tá? Somente 2. A primeira, quando ele autoriza. Ele autoriza. Tá, aí. Ele autoriza, né, o compartilhamento daquele prontuário para uma pesquisa internacional, não sei o quê. Pronto, matou. Quando o titular ou o seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. Então lá ele consentiu pegar o prontuário de tratamento dele médico, né, da clínica que ele se trata, para um organismo internacional ou particular, interessa. Consentiu, acabou. Né? Pronto. E agora, segunda e última hipótese. Né? Quando, tá, mesmo ele não declarando expressamente o seu consentimento, que esse seu prontuário médico poderá ser compartilhado, poderá ser tratado por terceiros, né? Quando isso dá luz, sem o fornecimento do consentimento do titular, nas hipóteses que for indispensável para, ó, sem, tá? Sem, vamos lá, letra A, né? Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Professor, como assim? Então lá está a clínica médica, tá? Lá está a clínica médica. Tá, tem a clínica médica. A clínica médica é conveniada com o plano de saúde, por exemplo. Tá? Tudo bem, ele é plano de saúde, está usando o plano de saúde. E a Anvisa, por exemplo, né, a Agência Nacional de Saúde, necessita, para regular o setor, precisa dessas informações. O que foi gasto no tratamento. Pronto, está aí. Pronto, bingo. Né? Para tratamento compartilhado de dados necessários à execução
pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Ó, tratamento compartilhado. Então, a Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, verifica que tem muitos índices de quê? Ó, de o quê? De tratamento de câncer de intestino, né? Aí, nesse caso, que é política pública, vai ser compartilhado, né? Claro, as informações ali, sem o consentimento dele, né? Opa, vamos pagar esse carinha aqui, vou explicar comigo aqui, vamos lá. Letra C, né? Letra C. Realização de estudos por órgão de pesquisa, IBGE, por exemplo, né? Garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis, né? Então tá lá, né? Então aí, então ele vai o quê? Tornar anônima, né? Sempre que possível, para o estudo de pesquisa aí, e tem que ser, né? Que estatística e informação, nenhum povo evolui sem isso, né? Professor, outro caso, né? O que acontece, né? O sujeito está fazendo um tratamento de câncer e não pagou a firma, a clínica. Aí a clínica vai lá e vai acionar judicialmente. Pode utilizar? Pode utilizar. No processo regular. Claro que pode, né? Está aí. Na proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, né? Olha que coisa interessante. O cara lá está em viagem, né? Visitando a família dele, tá? Passa mal, vai sendo internado. Fez um exame, puto, o cara está todo bichado por dentro. E aí, o cara está inconsciente, está em coma, está na UTI. Aí, neste caso, pode solicitar o compartilhamento do prontuário do sujeito. Né? Vamos lá. Tutela da saúde. Exclusivamente com procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde e autoridade sanitária. Ok, também faz parte desse cara aí, a gente já explicou os dois juntos ali, né? Ok, né? Vamos lá. E finalmente, né? Olha só, garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular. Ok, nos processos de identificação e autenticação do cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º desta lei, e exceto nos casos que prevaleceram os direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam processão de dados pessoais, né? Para garantia da prevenção à fraude, né? E à segurança do titular, né? Nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, né? Então aqui, o que acontece? Está tendo uma auditoria, né? Uma auditoria contra a fraude naquela clínica. Então, nesse caso, é permitido aí para essa finalidade, né? Vamos lá, para o primeiro. Aplica-se o disposto nesse artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis a que possa causar dano ao titular, ressalvado ou disposto em legislação específica. Então, ele está fazendo o quê? Está ampliando, né? Então, dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis, né? Então, não está querendo proteger essa intimidade da pessoa, né? Olha só. Nos casos de aplicação do disposto das alíneas A e B, tá? Do inciso 2, do caput deste artigo, pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada a publicidade à referida dispensa de consentimento nos termos do inciso 1 do artigo 23, né? O artigo 23 é o quê? É o dado do setor público. Vamos lá na linha A e B, rapidão aqui, só para a gente fechar com A e B. Cumprimento de obrigação legal, tá? Ok? Cumprimentação legal e tratamento compartilhado de administração pública. Ok, agora dá para entender. Então é o seguinte, né? Deste artigo pelos órgãos e entidades. Então é o seguinte, precisa dessa estatística lá, secretaria. Bacana, então ele vai utilizar, só que é o seguinte, como é que a secretaria vai utilizar esses dados de saúde do cara lá, né? Vai utilizar no que sentido? Vai utilizar o seguinte, olha só, né? Vai utilizar com as regras do capítulo número 4, é isso? Do capítulo número 4. O capítulo número 4 é o quê? Como que o setor público vai tratar as informações, né? Vamos lá. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do poder público no âmbito de suas competências, né? Professor, então é o seguinte, uso compartilhado dos dados sensíveis, né? Então o cara está aqui, ó, né, na clínica, ó, fazendo o tratamento dele, tá? Do câncer dele, né? Então a clínica, ó, poderá ser vedado
ele compartilhar isso, né, com laboratórios, por exemplo, né? Ó. Por quê? Com obter vantagem econômica, né? Ó, essa aqui é vedação, né? Ou para outras clínicas, remédios, profissionais, né? Então ele não pode, né? Porque já pensou, o cara lá está fazendo um tratamento, né? Ele descobre aí um laboratório que está promovendo um remédio dele, por exemplo, né? Aí ele passa todo o prontuário para o cara chega lá, já, né, não pode fazer isso, né? Agora, vamos lá, parágrafo 4º, vem comigo aqui. É vedada a comunicação de uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde, ó, com o objetivo de obter vantagem econômica. Tá? O que eu falei? Exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o parágrafo 5º, a gente vai ver esse cara já já, incluídos os serviços auxiliares de diagnose, terapia e benefícios de interesse de titulares de dados para permitir a portabilidade, é vedada, né? É vedada, tal, para permitir o quê? E para permitir a portabilidade, né? Eu não gosto de artigo muito grande, cara. Fica difícil entender, né? Então, o que acontece aqui, ó? Portabilidade de dados quando solicitado pelo titular, né? Ó, é vedada a comunicação e uso compartilhado entre os controladores de dados pessoais sensíveis referente à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços, né? Como assim, professor? Então, tá a clínica, ele vai fazer um exame, aí pode ter essa compartilhação. Agora aqui, ó, portabilidade de dados, quando solicitada pelo titular, as transações financeiras e administrativas resultantes do uso da prestação de serviços que trata este parágrafo, né? Ok, né? Agora, eu vou explicar melhor, é aqui o item 5, tá? Esse item 5 aqui tem um efeito gigantesco nos planos de saúde, né? Então, o cara está fazendo um tratamento, daqui a 30 anos, novo, tá? Novo lá. E aí o seguinte, o plano de saúde dele está muito caro. Tá? Aí ele faz, tá? Ele faz o quê? Uma pesquisa e encontra um plano mais barato. A empresa lá, o que ela faz? Ela vai pesquisar o sujeito. Ela vai lá e fala lá, tem um convênio com a concorrente, né? Tem um convênio com a concorrente. Fala, me passa aí os dados, o prontuário do sujeito. Aí chega o prontuário, opa, eu não quero. Então o cara lá, ela recusa. Então ele veda esse tipo de coisa, olha aí. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos de contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação de exclusão de beneficiários, né? Olha que direito interessante isso, né? Então, isso aqui é um dado sensível. Então, ó, ele pode utilizar isso aqui contra o sujeito. Então, não pode solicitar compartilhamento desses dados aí, porque a outra empresa lá vai recusar, né? Artigo 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, salvo quando... Então é o seguinte, se o dado ele foi anonimizado, ou seja, você não consegue identificar a pessoa dali. Então o que acontece? Não é considerado dado pessoal, né? Para fins dessa lei. Salvo, olha a exceção, quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos, né, for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios ou quando os esforços razoáveis puder ser revertido, né? Então é o seguinte, o que acontece, né? Existe essa técnica, né, de você tornar anônimo o dado, né, para não identificar quem é o titular daquela informação, tá? Então o cara lá tem um programazinho, né, que ele pega o nome e embaralha lá as letras, não dá para você identificar. Quando você faz isso, isso não é considerado mais um dado, não é mais considerado um dado pessoal, porque você não personalizou aquela informação. Aí é o seguinte, pronto, isso aí é a regra geral. Só que o cara tem um cara da TI, que ele conseguiu quebrar esse código e reverteu aquele dado anonimizado em um dado pessoal. Então, neste caso específico, ele passa a ser um dado pessoal, né? Por exemplo, né? Eu já vi muito isso, né, cara? Então tá, meu nome é Luiz, ok? Antônio,
de Carvalho. O cara vai lá e coloca lá, ó, LAC, né? Aí com o conteúdo aqui, o cara já vai conseguir vincular que o LAC é essa pessoa. Então aqui não é um dado anonimizado, é um dado pessoal, né? Ok. A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização de acordo com as tecnologias disponíveis e a utilização exclusiva de meios próprios, né? Quebrar essa criptografia, né? Ok. Parágrafo segundo, né? Vem comigo aqui. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para fins desta lei, aqueles dados para formação do perfil comportamental determinada pessoa natural ser identificada, né? Olha aí, dados pessoais, né? Perfil comportamental, né? Esse perfil comportamental, quem mais tem são as operadoras de cartão de crédito, né? Então é o seguinte, o cara vai lá, o operador, cara, cartão de crédito sabe tudo da sua vida, né? Ele sabe, ó, tudo você paga no cartão, cara, então ele sabe se o perfil de consumo de combustível está elevado, significa dizer que você anda muito de carro, tá? Se você vai muito em restaurante japonês, por exemplo, né? Ou seja, então você está sempre em restaurante japonês, o que que acontece então? Você é um potencial cliente, o quê? Para restaurantes de comida japonesa, né? Então esse aqui também é o perfil comportamental. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizadas em processos de anonimização a realizar verificações acerca da sua segurança, ouvindo o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né? Então aí a autoridade nacional, né, ela pode dispor aí sobre padrões e técnicas, né? Técnicas para você anonimizar esses dados, né? Ok, vamos aí para o último artigo aqui dos dados sensíveis, né? Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso às bases de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão. Olha aí. Então, os órgãos de saúde podem ter acessos prontuários, mas tem que ser tratado dentro do órgão, estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas, né? Não pode ter vantagem econômica, e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, né? Bem como, né, considerarem os devidos padrões éticos relacionados em estudos e pesquisas, né? Professor, e aí, professor? Aí aqui tem já, cara, um outro nome aqui, ó, pseudo, né? O que é essa palavrinha aqui lá no ensino médio, né? Ó, é o que significa o quê? Falso, né? Ó, tá? Falso, né? Então ele pega um dado pessoal, em vez de você colocar ele anônimo, né? Você vai o quê? Esse cara aqui você consegue reverter ele, né? Você pode reverter. Esse cara aqui não. Você vai lá e coloca lá, se é Luiz Antônio Carvalho, você coloca Pedro. Pronto, né? Ou coloca 3, 4, 5, né? Ou seja, sem nenhuma técnica de computador aí para você não esconder os dados, né? A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Então, mesmo limites, né? Mesmo que o dado sensível vá para a pesquisa em órgãos regulares, né? Não pode identificar dados pessoais, né? Parágrafo 2º. O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida em circunstância alguma a transferência dos dados a terceiro. Então, ele não pode transferir, né? O acesso aos dados que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitária no âmbito das suas competências. Para os efeitos deste artigo, a pseudo, né, que é o falso, né, niminização é o tratamento por meio do qual um dado perde possibilidade de associação. Então, você desassocia completamente, né, direta ou indiretamente a um indivíduo,
senão pelo uso de informação adicional, mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro, né? Então vamos lá, uma falsa informação, né? Pronto, terminamos aqui os dados sensíveis, né? E agora? Agora o legislador se preocupou também com as informações do quê? Das crianças e adolescentes. Professor, crianças e adolescentes, eles têm responsabilidade civil? Não, não tem, né? Eles vão a partir de 18 anos, aí eles passam a responder por si. Então, vamos lá, a gente vai trabalhar em relação a isso. Agora, tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, né? O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, né? Nos termos deste artigo e pela legislação pertinente. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado pelo menos um dos pais ou responsável legal, né? A criança e o adolescente não responde por si, então tem que ter o quê? Sempre um responsável. Aí fala, tem que ser os dois pais, isso cai em concurso. Não, ó, por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal da criança ou do adolescente, né? O tutor, né? No caso aí, né? No tratamento de dados que se refere ao parágrafo 1º, que é a autorização desse artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma da sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18. O artigo 18 são o quê? Os direitos aí dos titulares. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento que se refere ao parágrafo 1º. Olha aí, sem o consentimento deste artigo, quando a coleta for necessária para contactar os pais ou o responsável legal, né? Então, é que a criança está lá, está perdida, então você pode utilizar os dados para o quê? Entrar em contato com o responsável, né? Utilizados uma única vez e sem armazenamento ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem um consentimento que trata o parágrafo 1º desse artigo. Boa, né? Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares, né, de que trata o parágrafo 1º deste artigo, em jogos, aplicações de internet ou outras atividades de fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias atividades, né? Então não deverão condicionar a participação dos titulares, né? Então tá aí, bacana, né? O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que refere o parágrafo 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis, né? E, finalmente, as informações sobre o tratamento de dados referidas nesse artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais, quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais, ao responsável legal e adequado atendimento à criança, né? Então, nada muito a acrescentar essa questão aí das crianças, né? Fazendo um resumo para vocês, eu enxergo o seguinte: o mais importante é que tem que ter o consentimento dos pais, e existe a possibilidade de acessar as informações das crianças sem o consentimento do pai. A gente já viu alguns casos aí. Última parte, dessa parte 2 aqui da nossa aula, que é do término do tratamento de dados, né? Professor, como assim do término, né? Olha, você utilizou as informações, você coletou as informações para uma determinada situação. Não tem mais essa situação. E agora? Agora concluiu. Esse término aqui, tá? Término do tratamento, ele vai resultar no quê? Na eliminação, né? Eliminação dos dados aí. Vem comigo. Artigo 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses, né? A verificação de que a finalidade foi alcançada ou de qualquer dos dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada, né? Pronto, né? Fim do período de tratamento, terminou o contrato, por exemplo. Comunicação do titular, inclusive do exercício do seu direito de revogação, do consentimento conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 5º, artigo 8º desta lei, resguardado o interesse público ou, né, determinação da autoridade nacional quando houver violação do disposto. Então,
a autoridade nacional ela pode o quê? Encerrar, pode terminar o tratamento dos dados. Olha o poder que tem a autoridade nacional, né? Professor, terminou. E agora? Agora vai para a eliminação de fato e de direito dessas informações. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades autorizadas à conservação para as seguintes finalidades, né? Então ele vai eliminado após o término, né, do seu tratamento. Agora, conservação, né? Cumprimento da obrigação legal regulatória do controlador. Como assim, professor? Então tem um contrato, vamos supor que uma concessionária, um negócio de seguro, né? Então lá ele fala que os contratos de seguro têm que ser mantidos em arquivo, tá? Em arquivo intermediário por 5 anos. Então ele vai ser, ó, terminou a informação, ela vai ter que ser resguardada por 5 anos. Por exemplo, folha de pagamento de pessoal, são 100 anos, né? Que os arquivos têm que ser guardados, né? Então aí, ou vamos lá, né? Terminou, né? Estudo por órgão de pesquisa garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta lei. Uso exclusivo, né, do controlador, vedado o acesso por terceiro e desde que sejam anonimizados os dados, né? Então tá aí para vocês, concluímos aí essa segunda parte da aula, né? Eu vou dar uma paradinha, tomar um cafezinho aí, beber uma água e a gente vai para a terceira parte da nossa lei 13.709 de 2018.